O feriado nacional desta quinta-feira, dia 21 de abril, é uma homenagem à memória do brasileiro Joaquim José da Silva Xavier, considerado o mártir da Inconfidência Mineira. Essa revolta de caráter republicano e separatista foi o primeiro movimento popular que buscou a liberdade do povo em relação ao domínio de Portugal. Mas o que mais a história conta sobre Tiradentes? Veja na reportagem. Autos da Devassa tem 356 páginas e foi escrito pelo advogado vargiense e mestre em História, Mário Caldonaso de Castro. Traz luz às divergências sobre a Inconfidência Mineira mal contadas pela história oficial. A pesquisa levou 2 anos para ser concluída. Ele foi direcionado tanto a verificar a Inconfidência Mineira quanto o trabalho do advogado e como foi o processo. Para esse trabalho do advogado, eu precisei pesquisar na Universidade de Coimbra os documentos da época que ele foi aluno lá. E obtive documentos que foram publicados no livro pela primeira vez no Brasil, como a matrícula dele, o diploma dele, uma cópia, o boletim dele. Então aí foi um trabalho sobre a Inconfidência e sobre o advogado e o processo. O livro revela o pano de fundo do movimento mineiro, cheio de polêmicas sobre origens e a participação de seus personagens. A narrativa é fundamentada em documentos oficiais dos autos do processo de Devassa vindos direto de Portugal. Na visão do historiador, o nome Inconfidência é impróprio para o movimento de libertação em Minas. O historiador Joaquim Norberto Souza e Silva, que foi o primeiro brasileiro a escrever um livro sobre a Inconfidência Mineira, em 1873, ele explica por quê. Porque a Inconfidência era a tipificação do crime de lesa majestade por inconfidência nas ordenações filipinas, que era a lei de Portugal que regia o Brasil, que era a colônia. Então, quando você fala em Inconfidência, você está falando que os inconfidentes cometeram um crime. E o Joaquim Norberto mudou para a história da conjuração mineira. Conjuração quando um grupo se reunia para uma revolução, alguma coisa positiva. Então ele entendeu que se usar o termo Inconfidência era um termo inadequado, que estaria dizendo que eles cometeram um crime. Para os brasileiros não foi um crime, foi uma conjuração. Então, o termo até hoje é usado de maneira imprópria. Então, a ideia deles era que Minas Gerais se tornasse independente de Portugal, exatamente por causa dos tributos. A maioria era elite, ricos e abastados que deviam para Portugal. Então, a ideia era que Minas se tornasse independente, a capital seria em São João del Rei, e se criaria a primeira universidade no Brasil em Vila Rica, atual Ouro Preto. Tiradentes, herói, é inegável. Mas o livro de Caldonaso apresenta um lado que poucos conhecem, o de um alferes, dono de escravos, inconsequente, que falava demais e que nos 3 anos em que ficou preso no Rio de Janeiro antes da morte por enforcamento, tornou-se uma espécie de beato na prisão. A maioria dos líderes eram pessoas da elite mineira. Tomás Antônio Gonzaga, que era o desembargador, era o juiz principal. O Cláudio Manuel da Costa era o principal advogado. O cônego Luiz Vieira, que era um cônego, era a maior intelectualidade da época. E vários outros fazendeiros. O Inácio de Alvarenga Peixoto, que tinha fazenda aqui em Campanha, que também era um dos líderes. O Tiradentes foi chamado para o movimento porque ele era um militar. E ele tinha muito trânsito, coisa que eles não tinham. A ideia era que Tiradentes arrebanhasse seguidores para o movimento. Ele era a pessoa de menos posse entre todos eles. Na verdade, ele não tinha muitas posses. E de grande parte da liderança, posteriormente, questionou a presença dele no movimento porque ele falava muito. Então, por exemplo, ele chamava pessoas para o movimento sem muito critério, falando, por exemplo, em tabernas que estavam se planejando o movimento, e na cabeça dos líderes, realmente líderes, ele estava atrapalhando o movimento. Uma coisa não se discute, Tiradentes ele é reconhecido como herói nacional, patrono nacional, com toda a justiça. Porque quando houve a prisão, ele foi preso em 10 de maio de 1789 no Rio de Janeiro. Ele foi interrogado durante 11 vezes no presídio da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Até o 3º depoimento ele negou a participação, depois ele assumiu, até por uma necessidade de autoafirmação, que ele era o líder do movimento, que não era verdade. E até o final ele se manteve
firme, ele não denunciou nenhum outro participante, ao passo que os demais negaram a participação no movimento, e por isso ele foi o único condenado à morte. Então ele, com relação a ele ser herói nacional, não se discute. É uma coisa perfeita, tem mesmo que ser comemorado o dia, mas como você bem mencionou, todos eles eram escravagistas. Nas discussões do movimento, chegou-se a questionar a liberdade dos escravos, mas isso passou em branco. Quando houve a prisão e depois a condenação, o fisco, né, a coroa, sequestrou os bens dos inconfidentes. Na relação de bens do Tiradentes, tinha 5 escravos, que ele herdou da fazenda do pai, que era portuguesa, e a mãe brasileira. Ou seja, ele era escravagista também. Você não pode analisar a história de maneira anacrônica, né? Naquele tempo, né, isso era algo normal, a escravidão existia, então os ricos tinham escravos, que hoje é uma abominação, né? Ninguém aceita, com toda a justiça. A figura dele tem essas características que, infelizmente, não são passadas na escola para os alunos. Outra curiosidade que o livro traz é sobre o número 21, Dia da Morte de Tiradentes. Essa data foi instituída por uma lei, o feriado de Tiradentes, nacional, em 1965, a Lei 4.897, de 9 de dezembro de 1965, pelo presidente então Castelo Branco, que declarou Tiradentes patrono nacional e se instituiu o feriado nacional de Tiradentes, que se comemora até hoje. É o único brasileiro cuja data da morte é feriado nacional. O número 21 é muito interessante na situação do Tiradentes, porque há relatos de que subiu 21 degraus. Ele foi enforcado no dia 21. O advogado que fez a defesa dele teve 21 dias de prazo para fazer a defesa. A defesa do advogado continha 121 parágrafos. Quando ele foi executado, foi dada uma ordem para que a casa dele em Vila Rica fosse derribada e o solo salgado. E o mestre construtor que foi contratado falou que precisava de 21 pessoas para fazer o serviço. A frase da bandeira de Minas, libertas, quae sera tamen, tem 21 letras. Então é algo assim muito interessante que eu analisei lá e coloquei, até como uma curiosidade no meu livro. Tiradentes nasceu em 12 de novembro de 1746 em Ritápolis, na então capitania de Minas Gerais, e morreu aos 45 anos no dia 21 de abril de 1792, na capitania do Rio de Janeiro. Uma das principais homenagens a ele é a outorga da Medalha da Inconfidência, que acontece há 70 anos em Ouro Preto, que é a antiga capital mineira. A concessão da honraria foi suspensa por 2 anos. Em 2022, a medalha será concedida a 171 personalidades.